Depois você fala, professor. Porque grava aí vai para a escola toda essa gravação. Tá gravando, tá, gente? Porque a gravação vai para a escola, daí eles conseguem ter acesso em tudo lá. E tem os caras que manjam de computação, mexem em tudo lá. Eita, por que não tá? Ah. Então vamos lá. O que são os grandes descontos que vai ter de vocês? Ó, gente, lembrando que o que a gente fala de desconto, que a gente vai calcular de desconto aqui, são descontos oficiais, tá? Ou seja, o desconto que o governo desconta de vocês, ok? Porque vocês vão falar assim, ah, mas aí tem vale transporte, pode ter desconto de plano médico, tudo. Mas aí o que acontece? Aí vai depender de empresa para empresa, de categoria para categoria, de sindicato para sindicato. Então a gente só vai falar dos descontos oficiais, tá? Os extraoficiais, vocês lembram lá, se precisar ter desconto de vale transporte, aí tem que descontar 6% do salário, aí vale o menor valor e tudo mais, tá? Então, cada empresa tem um jeito. Nós vamos falar dos descontos oficiais, que são do governo. Então, a INSS e o imposto de renda sobre o salário que desconta. Então, vamos lá. Aí ele fala o seguinte, que tem um trabalhador que tem um salário de 2.800, ele teve R$ 600 de hora extra, mais R$ 1.000 aí de comissão, tá? Então, ele está tendo um salário aqui de R$ 4.400, tá? Esse é o salário. Ó, quando você fala de piso, aqui poderia ser o piso dele, o resto é salário normal, tá? Então, o salário total que ele ganha, a gente precisa colocar todos os ganhos dele, tá, gente? Comissão, uma hora extra. Então, tudo que tiver de salário aqui, ó, a gente precisa colocar nas nossas contas para calcular os impostos, tá? Então, vamos lá. Primeiro imposto que a gente tem que calcular. INSS. INSS tem uma tabela, que vocês já têm essa tabela que nós passamos, né? Aqui vai ter a tabela atualizada, então se vocês precisarem lá... Tem tanto desconto que na hora que chega na sua mão você não recebe nem Tem metade do que você trabalhou. mais ou menos isso, tem bastante desconto. Não digo metade, mas tem bastante desconto. E para quem paga também é bastante coisa, porque daí para quem vai pagar o seu salário fica quase o dobro de pagamento, né? Sim, Nossa. verdade. Por isso que eu acho que a maioria das empresas não estão registrando. Então, tem isso. Mas vamos lá. Então a gente tem lá, por faixa de contribuição, tá, gente? Então, o que você pega lá? Você pega o quanto ele ganha, o salário da pessoa, tá? E na frente tem o quanto você vai descontar de salário aí. No nosso caso aí, nosso amigo ele estava ganhando 4.400, então a nossa faixa de INSS aqui vai estar nessa faixa aqui, né? Então ele vai descontar 14%. Que dó dele. Essa tabela já é a tabela nova de março aí de 2020, tá, gente? Mudou tudo, tá? Ela era bem mais menor aí. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o salário, que é de 4.400, vamos lá na nossa tabela para ver o INSS, que nós vimos lá, vai descontar 14%. Que é a única coisa que a gente tem que fazer? Pegar o salário 4.400 e multiplicar por 14% na calculadora de vocês aí. E o valor do INSS é R$ 616. Acabou. Ponto final. Não é isso? Isso. Ok. Então, nós já fizemos desconto do INSS. Aí, nós temos também o que a gente chama de tabela de imposto de renda, tá? Se vocês não tiverem também, vai estar lá no site para vocês. Só puxar no vídeo, vocês acham lá no site. Aliás, eu vou publicar o slide. Eu acho que já publiquei o slide, não publiquei? O slide já está lá. Já tem lá no slide para vocês verem as tabelas. Já tem. Então, a tabela de imposto de renda ela é um pouquinho mais chatinha de se fazer a conta, tá? Por quê? Oi? Porque a gente tem que calcular dependentes, a gente tem que achar a faixa de salário onde vai ser descontado, para depois a gente achar a dedução. Então, vamos entender como funciona isso. Primeira coisa para o imposto de renda. Quando a gente vai calcular imposto de renda, a gente já tem que descontar o INSS. Então, vocês vão pegar os 4.400 e descontar
o INSS. Então, menos os 616 que a gente tinha calculado lá atrás. Feito isso, a gente acha o valor que a gente chama de base de cálculo do INSS. Então, eu achei... desculpa, gente. Base de cálculo do FGTS, do Imposto de Renda. Professor, esse dependente, ele pode mudar? Esse 179, 71? Ou O é valor? fixo mesmo? O valor Isso. muda É. todo ano. Todo ano muda. Uhum. Mas faz um tempinho já que não muda. Mas todo ano geralmente é para mudar. Mas aí vai depender da atualização, porque é da própria tabela, tá? Então sempre tem que consultar lá antes de fazer os cálculos se teve alguma alteração da tabela. Mas acho que desde 2015 não muda a tabela. Mas isso é bom ou ruim? Da Depende. tabela não mudar. Depende da faixa salarial, porque quando muda a tabela, aqui aumenta, tá? Esse Uhum. valor. Então, vamos supor que você esteja numa faixa salarial. Vamos supor que você ganhe, sei lá, 2 mil reais. Pode ser que ela entre aqui como isento, aí você não precisa pagar imposto de renda, entendeu? Aí vai depender. É relativo. Depende de salário, depende de um monte de coisa, mas é relativo. Mas para o governo é interessante a atualização porque ele ganharia mais dinheiro. Então vamos lá. Primeira coisa que ele vai fazer. Ele falou que ele tem 3 dependentes, né? Lá no começo ele fala que ele tinha 3 dependentes. Então, o valor que a gente tem que calcular por dependente é 179,71. O que é dependente, gente? Quem. É falta, essas coisas, será? Não sei. É as pessoas que você tem em casa que dependem do seu salário, tá? Então vamos colocar lá, sei lá, o filho, Aí seria daí... aquele salário de família? Coisado? Não. Isso é outra coisa. São Ah, dependentes tá. mesmo. Aqui não depende muito da idade. A idade aqui, se você conseguir comprovar que até 21 anos a pessoa é dependente de você, pode ser filho até 21 anos. Então, vai depender aí da idade, de quantas pessoas são dependentes. Então, vai ser filhos, vamos supor, a minha esposa não trabalha. Então, ela pode ser minha dependente também. Posso colocar a esposa, e assim por diante, tá? Eu tenho algum idoso lá, acima de 60 anos, que eu cuido dele, mas isso tudo comprovado judicialmente, tá, gente? Então, Uhum. posso colocar também esse idoso. Então, são várias situações que a gente tem que entrar lá no INSS e verificar quem pode ser os dependentes. Filho e esposa que não trabalha é certeza. Alô. Outros tipos teria que verificar. Então, vamos lá. Então, se a gente tem 3 dependentes, fazendo as contas aí, 179 vezes 3, vai dar os 539,13, tá? Então, eu vou pegar aquele valor base que eu tinha, base de cálculo, menos o dependente. Bom, achei esse valor, 3.244,87. Ok. Agora, eu consigo ir lá na minha tabela. Olha lá, ó, agora eu vou voltar na tabela, tá? Conferir tabela. Então, vamos lá conferir a nossa tabela. Deixa eu ver se tem aqui embaixo. Tem. Então, vamos lá. Ele falou que dava R$ 3.245, que era o salário, a base de cálculo que eu tinha que fazer. Então, eu venho aqui, vejo na tabela e vejo que tem um desconto de 15%, tá? Então, vamos lá. Preciso calcular esse desconto de 15%. Então, vamos lá para a base de cálculo e pego aquele 3.244,87 vezes 15%, 486,73. Gente, imposto de renda não acaba aqui. Eu preciso fazer mais um cálculo, tá? Aí eu preciso ver lá na alíquota de novo, na nossa tabela, e ver o que eu posso deduzir desse valor, tá? Porque a tabela de imposto de renda, ele tem um valor que você pode deduzir de tudo lá. Então, em vez de eu pagar, ó, eu achei o valor do imposto de renda, multipliquei por 15%, então, se fosse ver, eu teria que pagar esses 486,73. Porém,
a gente pode ir lá na tabela e a gente tem uma dedução aí que a gente pode fazer desse valor. Então, você vai lá na tabela, nós verificamos aqui que vai ser 354,80 que eu posso deduzir desse valor. Aí eu vou lá deduzir. Então, eu pego os 486,74, tiro os 354, que é a dedução que o governo me permite fazer, e o meu valor que eu tenho vai ficar 131,93, tá? Então, esse é o valor que eu vou recolher ou pagar de imposto de renda, tá? Então, muita atenção. A hora que vocês acharem lá na tabela, achou os 15%, depois que achar os 15% do valor aqui, tem que voltar na tabela. Lembrando sempre, hein, gente, ó, pego o meu valor que eu tinha lá do salário ou de todos os meus ganhos, desconto o INSS, desconto meus dependentes para depois ir na tabela. Chego na tabela, acho a minha porcentagem e acho quanto deu o valor porcentagem. Volto na tabela, acho quanto eu posso deduzir e tiro do valor. Aí eu tenho o valor meu de resultado de imposto. E daí, praticamente, tá pronto aí a sua folha de pagamento, entre aspas. Então, você vai ter lá o salário dele, que era 2.800, mais 600 de hora extra, mais 1.000 de comissão, que dava os 4.400 lá. Eu vou descontar R$ 616 de INSS, 131 de imposto de renda, e o líquido que ele vai receber, aí a gente chama de salário líquido, tá, gente? Uhum. O salário líquido vai ser 3.742,53. Só para demonstrar aqui no nosso Olerite como ficaria. Então, ele teria o salário lá 2.800, hora extra 600, comissão 1.000. Então, tudo que a gente coloca aqui, ó, o que são créditos. Então, ele tem para receber total de vencimento ou total de salário, que a gente pode considerar como salário, e o total de descontos aqui, que é o valor. E o valor líquido que ele vai receber no mês. Ok? Algumas considerações, pessoal. Primeiro, no Olerite a gente precisa ter salário base. Então, quando vocês forem fazer o valor de salário base, tá ali já para saber quanto que você vai fazer os cálculos. Tem o cálculo da contribuição de INSS. Aqui a gente tem a base de cálculo para o FGTS de vocês, tá? Então, quando tem fundo de garantia, o FGTS ele vai ser pago pela empresa, tá? Mas desconta-se 8% aí do valor da empresa. Então, a gente precisa fazer essas contas aqui também no fundo de garantia. E a gente tem a nossa base de cálculo de renda também, e a faixa que vai ser 0,15 aqui, porque é 15%, né? Então, tudo isso aqui, gente, vai constar no Olerite de vocês, no Olerite que vocês vão fazer pela empresa. Uhum. Dúvidas, pessoal? Não. Não. Nenhuma? Não. Que bom. Foi atividade que Não, você foi deu mais aula de boa Porque eu- essa aula. Mais ou menos. Mais ou Oi, menos. quem me falou aí? Peraí, vocês falaram tudo junto. Jonathan, o que você falou? Foi você que falou? Não, eu falei que eu não teria uma dúvida, que foi mais de boa essa aula. É, é você uma aula passou tranquila. atividade, não foi também? Oi, passei a atividade dela. Então. Fechou. Tá, Tranquilo? Todo mundo entendeu? Sem nenhuma Tranquilo. dúvida? Fechou, professor. Sim. Valeu. Eu só queria saber o resultado. Calma aí que eu Então. vou aparecer na gravação. Calma aí. Oi, gente. Aí, isso aí. Bom, pessoal, Oi. até a próxima aula. A aula que vem a gente faz. Eu vou mandar todas as correções de todos os exercícios lá, tá? Eu estou olhando os exercícios de vocês, mas como corrigir um por um, fica mais fácil mandar o gabarito para vocês de todas as respostas. Ok? Beleza. Valeu. gente. Tchau. Tchau para vocês. Boa semana, Tchau, bom tchau. final de semana. Até uma próxima professor. aula. Tchau, tchau. Você também. Tchau.